What's up, everybody? Desculpem o atraso. Eu já tinha gravado um vídeo para postar ontem. Eu ia postar depois do fatídico jogo. Mas depois do jogo eu fiquei bastante revoltado. E aí nessa minha revolta eu pensei em fazer um vídeo aquém, né? Porque o meu vídeo anterior que eu tinha gravado ia falar um pouco do caso que eu compartilhei. Uma opinião curta na rede social sobre o caso da professora lá de São José dos Campos. Eu tinha dado um panorama geral do que eu achava de como que estava a educação no Brasil. E aí eu queria linkar e fazer um vídeo mais sério e um pouco mais preocupante, pra gente ter um tempo de reflexão. É início de semana, hoje eu tô gravando agora, são 7h55, né, da segunda-feira, dia 6, pós a eliminação do Brasil contra a Noruega. E para mostrar para vocês que não é só futebol o problema do Brasil, né? A gente sabe disso. Todos os dias a gente acorda e vê e não vê boas notícias, né, nos portais digitais. Mas é o que é a vida desse jeito. Se a gente escolheu e escolhe estar nesse país, a gente tem que sobreviver a isso, né? E quem sobrevive hoje no Brasil já é muito vencedor, porque o que acontece hoje tem até um vídeo do Caíto Maia, né, o fundador e CEO da Chili Beans, e ele fala que o momento de juros, e ele mesmo está com empréstimos, né? Você até um cara que não sei se chega a ser bilionário, mas o cara que é milionário tem dificuldade financeira na empresa dele. Imagina, ó, nós que temos que comprar gás, temos que comprar carne. Eu vejo o mercado aqui no exterior de São Paulo, onde a carne é R$60 o quilo, e eu já refleti várias vezes, poxa, a pessoa de baixa renda não come hoje em dia, praticamente, né? E aí eu tenho que colher folhetos de mercado para saber os dias de promoção certo para chegar no mercado e economizar. Então essa é a prática que você tem que fazer. Parece um pouco o que acontecia na época do Sarney, onde a inflação era um negócio flutuante, e aí você tinha que ir em horários específicos para comprar coisas mais baratas, né? Enfim, vamos direto ao assunto, né? É claro, assim, toda eliminação de Brasil nas últimas Copas, né, desde 2002, ou seja, nos últimos 24 anos, vamos para 28 de jejum, o maior jejum da história, mas mais de eu adulto, então posso contar 14, 18 e 22, porque 2010 eu estava perto de viagem de terceiro ano do médio, né, fomos para Porto Seguro, então mal liguei, mas 14, 18 e 22 eu tive um sentimento diferente, e o de ontem foi um sentimento de uma incapacidade, de uma coisa que foi além do que a gente viu lá do futebol, né? Eu não vou entrar em detalhes do jogo, porque meu canal não é de esportes, apesar de eu ter um hiperfoco e eu infelizmente amar futebol, não é essa a intenção do canal. Mas eu vou entrar além e dizer para vocês que o que nós vemos já há muitos anos na Copa do Mundo é um reflexo de uma ruína que a gente entra como país como um todo, né? Tô vendo aqui só se o microfone tá funcionando, que ele tá mais escondidinho hoje. Tá aqui. É uma ruína que a gente entra de país como um todo. E para falar sobre isso, eu puxei aqui, fiz um levantamento dos rankings os quais o Brasil se localiza hoje com relação a vários aspectos, tá? E os dois primeiros eu peguei com relação a o que eu sou especialista, né? Educação e alfabetização, e do resto um pouquinho, né, um pouquinho mais diferenciado, né, para vocês entenderem. Então, ó, por exemplo, educação. Nós estamos em, acho que é 60º, mas no lugar 65. Exatamente, 65, segundo o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que avaliam 80 países. A gente está em 65. Então, abaixo de nós temos o quê? 15, 16 países.
o Brasil fica muito abaixo da média em OCDE, que deve ser as Olimpíadas, né? De Matemática e Ciências. Vai vendo, tá? Alfabetização. Isso aqui me assustou. Taxa de alfabetização de adultos no Brasil, 94,7. Aí você fala, pô, 94,7, a gente achava que era mais, né? Achava que era menos. Mas nós estamos atrás de Argentina, Uruguai e Chile. Claro, os países são menores, principalmente o Uruguai. O Uruguai é menor que o Brasil. Mas a Argentina estava passando por uma crise absurda, e mesmo assim, eles estão com uma taxa de alfabetização maior que 98%. Se a gente colocar isso no quantitativo, o número é absurdo. De 94,7 brasileiros para 98%, nós estamos falando de quase 10 milhões de brasileiros, né? De adultos. Não tá, aqui não colocou criança, são adultos, tá? Fome. A escala de 0 sem fome a 100, pior cenário. Apesar do de uma pontuação baixa, 6,4, mas a gente está muito acima de países do primeiro mundo ainda, né? Esse é assustador. No IDH, quem estudou aí na escola, Índice de Desenvolvimento Humano, nós somos o 84º lugar 84 global, tá? Nossa frente tem praticamente a Europa inteira, vários países ali da Polinésia, né, que é a Austrália, Oceania, etc. Enfim. Apesar disso, né, no PIB, a gente é o 10º lugar, né, de uma lista gigantesca. Nós estamos aí no top 10, né? Aí se considerar para o poder de compra, a gente sobe para o 8º. Feminicídio, 5º lugar no mundo, tá? 5º no mundo, tá? Isso se comparando a países subsaarianos da África, isso se comparando a países da Ásia, né, principalmente ali do Oriente Médio, que tem uma cultura muito complicada para as mulheres. A gente está em 8º, 5º, pior ainda, 5º. E aqui, nós estamos em top 30 dos países com maior carga tributária com relação ao PIB. 32%, 32,3%, ou seja, 1/3 de 2,64 trilhões de dólares que o Brasil produz, 1/3 vem de imposto. E ele fala aqui, é um patamar similar de países desenvolvidos, de nações desenvolvidas. Mas o Brasil ocupa a pior eficiência dos 30 países devido à falta de retorno em serviços públicos, IDH, saúde e educação. Então, vamos lá. O vídeo que eu falei lá que eu tinha gravado e acabei não publicando ontem, falava muito da situação da Michele Campos, do aluno lá que pôs cacos de vidro na água e de outros alunos até que viram e tudo mais. Essa é a nossa realidade hoje. Então, ser eliminado pela Noruega, que de IDH deve ser top 3, eu não me surpreende, de verdade, assim. Mas a gente tá falando, futebolisticamente falando, os caras não têm tradição. Tá bom, não tem tradição, mas os caras têm estrutura, né? Mas a Noruega é um país minúsculo. Sim, mas, e aí? Né? Tem países minúsculos no mundo todo. Cabo Verde, por exemplo, que em questão de IDH vai lá para baixo. Então o tamanho não é documento, né? Os Estados Unidos é um país enorme, segue alto. O Canadá é um país grande, também segue alto, né? Então, a tristeza de ontem pelo futebol, para mim,
para a reflexão que eu fiz ontem, foi aquém do futebol. O futebol é uma pequena fatia dessa pizza, tá? O futebol é uma pequena fatia dessa pizza, vai além de muitas coisas, né? A gente que trabalha, né, e graças a Deus tem uma condição e um salário acima de, sei lá, 90% dos brasileiros, o imposto que a gente paga em cima disso é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. O que a gente tem pago, né, no mercado, nosso poder de compra, apesar que falam que é um dos maiores e tal, não percebe, porque um cara que recebe um salário mínimo, por exemplo, para ele fazer uma cesta básica, ele vai gastar praticamente 10 ou quase 20% do salário dele, né? Fora questões de sobrevivência, de energia, água, esgoto, etc. Não sobra nada. O Brasil deixou de ser um país onde você vai prosperar. Prospera ou aquele que já tem uma base boa há muito tempo, ou aquele que, sei lá, num golpe de muita eficiência, porque eu não gosto de falar de sorte, um golpe de muita eficiência estava no lugar certo na hora certa, né? Ou aqueles que apelam pro ilícito, né? Então, esses são os que prosperam, mas aí na consciência cada um vai com a sua quando deita no travesseiro, né? Então, esses índices aqui que eu considero péssimos, o da alfabetização é um negócio que me deixou assustado, porque a gente está atrás de países vizinhos aqui que até então viveram crises absurdas também políticas. E a gente vive uma crise política desde, sei lá, quando. E, assim, eu, Douglas, particularmente, esse ano, 2026, é um ano de eleição, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, ainda não pensei, não estudei, mas eu vou estudar para isso. Enfim, só queria trazer essa reflexão pra gente. Ter força, né, para nós conseguirmos estudar, conseguirmos melhorar nossas condições de salário. Por isso que eu falo, né, do inglês, do idioma estrangeiro, inglês, espanhol, sei lá, alemão, porque a gente consegue, mesmo estando aqui de forma remota hoje, com o mundo globalizado, trabalhar para empresas de lá. Aqui o empresário no Brasil, você vê muitas grandes redes fechando, claro, muitas delas por questões que vão aquém, né, do condicional, mas a taxa de imposto para quem é empresário aqui no Brasil é um negócio surreal, a taxa de juros é um negócio surreal. Então, enfim, o que aconteceu ontem, a eliminação patética do jeito que foi, lamentável do jeito que foi, é simplesmente o espelho de tudo que acontece no nosso país, infelizmente, né? Então, vale a reflexão, eu acho que vale a gente fazer o pouco no nosso dia a dia, né? Não sermos os espertinhos no nosso dia a dia. Eu acho que isso vale para tentar fazer esse país um lugar melhor. Respeitar as autoridades, respeitar os professores, tá? Ensinar os filhos a respeitar os professores, porque isso não importa, tá? Se é estadual, municipal ou privado. A falta de respeito hoje com o profissional dentro de sala de aula é lamentável, é vergonhoso. Hoje prefere-se sacrificar o professor do que disciplinar o aluno e disciplinar os pais também. Então, as escolas preferem tirar, né, o professor. E, enfim, eu posso arrumar uma confusão falando isso, mas é a realidade. Acho que não preciso nem não tem segredo, não tem bola de cristal para isso, né? E tava tirando um alarme aqui. E é isso, gente. Fica a reflexão aí. Começar a semana um pouco para baixo, mas a gente vai melhorar. Vão chegar os boletos, a gente vai melhorar, vai de novo ir para cima e é isso. Faz parte. Vamos ver. Próxima Copa aí, uma sede confusa pra caramba. Primeiros jogos na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, se eu não me engano.
e depois vai para Portugal, Espanha e Marrocos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Só o que nos resta é acreditar em algo superior aí, quem acredita, e pedir para eles um pouquinho mais de tranquilidade, que esse ano a gente consiga passar com saúde, sobreviver ao período político, que vai ser caótico. E é isso. Então, gente, have a happy week, apesar da eliminação. Tenham uma feliz semana, feliz trabalho, e fiquem com Deus. E não se esquece, tá? Inscrever, compartilhar, dar o like. A gente deu uma paralisada nos inscritos, mas eu também tenho a minha culpa, deu uma desacelerada também. Vamos acelerar de novo o canal aqui, tá certo? Beijos a todos aí. Valeu.